Olá, está no ar a segunda edição do Câmara Repórter desta segunda-feira, dia 27 de novembro. Vamos aos destaques do programa de hoje. Prefeitura de Natal inicia recapeamento na Avenida Ayrton Senna. É lançada em Natal a campanha de prevenção ao câncer de pele em crianças e adolescentes. Secretaria de Saúde do Estado emite alerta sobre casos de raiva em animais. E ainda, novos modelos de certidão de nascimento possibilitam o nome de 2 pais ou mães no documento. Tudo isso e muito mais a partir de agora. A Secretaria de Obras Públicas de Natal deu início nesta segunda-feira ao serviço de recapeamento na Avenida Ayrton Senna. Os buracos na pista geram reclamação dos motoristas. O serviço de recapeamento da Avenida Ayrton Senna iniciou na tarde desta segunda-feira, no trecho considerado o mais crítico da via por causa dos inúmeros buracos. Várias equipes da Secretaria de Obras e Viação do município estavam no local com as máquinas para realizar a aplicação da nova camada de asfalto. Essa buraqueira que realmente atrapalha o trânsito. O trânsito fica lento, causa acidente, danifica o carro. A realização do serviço de recapeamento da Avenida Ayrton Senna compreende o trecho entre a Avenida das Alagoas até a Avenida Engenheiro Roberto Freire. De acordo com a Secretaria de Obras e Viação do município, o serviço deve durar 20 dias. A ação também contou com o apoio de agentes de trânsito da STTU, que desviaram o tráfego para ruas alternativas, na esquina deste posto de combustível. Os motoristas que trafegam diariamente pela região apoiam as obras. Muito importante, vai atrapalhar um pouco o trânsito, mas depois o benefício fica. É muito bom. Acho que deveria ter sido feito há mais tempo. Eu não me incomodo com a demora, o importante é ser feito. Era uma coisa bem importante para ser feito, ser resolvido. De acordo com a Prefeitura, a obra finalizará o recapeamento da via iniciado em 2016. A partir desta segunda, a CAERN inicia 2 obras de esgotamento sanitário aqui na capital potiguar. E quem vai contar para a gente as informações é a repórter Luísa Mendes. Olha, as 2 obras devem durar cerca de 15 dias. A intervenção na zona norte de Natal vai acontecer na Avenida João Medeiros Filho, no trecho que vai ali do campus da UERN até a Avenida Pompeia. O que vai acontecer ali é a ligação da rede de esgotos. Então, em uma dessas vias vai passar a funcionar em mão dupla. Já a intervenção na zona sul de Natal vai acontecer no bairro de Cidade Satélite, com o fechamento da rua Tatuapé e também da Avenida Rio Tamanduateí, tá certo? O bloqueio dessas vias vai acontecer entre a Avenida Chavantes e a Avenida Rio Grajaú. Então, muito cuidado aos motoristas que vão precisar trafegar por esses trechos da cidade. Luísa Mendes para o Câmara Repórter. E agora a gente traz os assuntos da Câmara Municipal de Natal. A Comissão de Educação se reuniu nesta segunda-feira para fazer um balanço das atividades realizadas ao longo de 2017 e também para iniciar o planejamento para 2018. De fevereiro a dezembro, a Comissão de Educação realizou 23 reuniões ordinárias. Todos os 15 projetos de lei que tramitaram pela Comissão Parlamentar foram apreciados pelos vereadores e encaminhados para o plenário. Educação em tempo integral, Plano Municipal de Educação e outros temas foram alvo de debate nas audiências públicas. Para a vereadora Eleika Bezerra, presidente da comissão, o ano foi de avanços e também de fiscalização, em especial aos CMEs de Natal. Se essa comissão conseguir, este ano e nos próximos anos, seguir e acompanhar o Plano Municipal de Educação para 10 anos, ela justifica, inclusive, um mandato. E eu acho que a comissão trabalhou, sim, bem. Fizemos uma pesquisa sobre a situação dos CIMEIs, dos Centros Municipais de Educação Infantil de Natal. Fomos a 27 deles, não só eu, mas os membros, não é? E temos um relatório, chegamos a algumas conclusões. Os CIMEIs, de modo geral, vão bem, com exceção de falta de auxiliar para as professoras e a questão também do pessoal terceirizado, que algumas vezes para porque não recebeu em dia. A comissão parlamentar defendeu intensamente a educação em tempo integral. Em 2018, projetos e ações do Legislativo continuarão sendo guiados pelo Plano Municipal de Educação. A comissão ela cumpre o seu papel
É uma comissão de destaque nesta Casa Legislativa e tem que ser realmente, porque nós não conseguimos conceber uma sociedade que avance sem que invista e se realmente canalize ações para a educação. Então, agora nos prepararmos para 2018, continuaremos aí vigiando, fiscalizando o Plano Municipal de Educação, que esse é o nosso principal objetivo, né? O último projeto de lei analisado na comissão foi o Plano Municipal de Cultura, que foi aprovado unanimamente e teve a relatoria do vereador Robson Carvalho. Fazendo uma análise geral da Comissão de Educação, é importantíssima. Nós fizemos várias visitas em locos, também fiscalizando a questão de vagas do CMEIs, que é muito importante. É uma comissão que é altamente operante e que em 2018 venham com mais projetos. Analisamos e demos parecer em vários projetos e que possamos fiscalizar cada vez mais para mudar, para tentar amenizar as problemáticas da educação aqui no nosso município. O vereador Sandro Pimentel avaliou como positiva a atuação da comissão. Entretanto, afirmou que será preciso uma reformulação nas comissões legislativas para otimizar o trabalho dos parlamentares. Nós vamos consultar o presidente da Câmara. Na verdade, eu vou solicitar que ele faça uma reunião com todos os colegas para a gente redimensionar. Eu acredito que a melhor alternativa seja ou reduzir o número de comissões, ou seja, fundir umas comissões com outras e dessa forma diminuir o número, ou então estender o espaço entre a reunião de uma comissão e a outra reunião, porque aí vai possibilitar você ter uma folga maior e poder ter participação com qualidade. A Sociedade Brasileira de Dermatologia no Rio Grande do Norte lançou uma campanha de prevenção ao câncer de pele durante a reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Turma da Mônica compareceu à reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente para falar sobre um assunto sério. O assunto é a campanha de prevenção contra o câncer de pele na infância. A exposição solar inadequada é o principal fator de risco para desenvolver a doença, que corresponde a 30% de todos os tipos de câncer no Brasil. A gente sabe que 15 até 18 anos de exposição são suficientes para desenvolver um câncer de pele, né, com o tempo. Então a gente quer abordar a criança. Ensinar a criança, como se proteger, como se expor de forma segura, evitar as queimaduras solares, e a gente tem certeza que essas ações vão diminuir a incidência de câncer no adulto. A campanha será desenvolvida pelos profissionais da Sociedade Brasileira de Dermatologia no Rio Grande do Norte. A iniciativa tem o objetivo de capacitar coordenadores e professores do ensino fundamental, ressaltando a importância de se proteger do sol. A ação pedagógica consiste justamente de oportunizar espaço de discussão, né? Como eu já falei também, a partir do momento que você abre esse espaço de discussões com os docentes, com os alunos, para que eles venham a saber, né, tanto o benefício como as causas negativas do sol. E a partir daí ter esse espaço aberto de discussão na perspectiva de desenvolver posturas assertivas, né? O tema debatido motivou a vereadora Júlia Arruda, presidente da frente, a elaborar um projeto de lei que inclui no calendário oficial do município uma semana de conscientização e combate ao câncer de pele. Da mesma forma que fizemos o Setembro Dourado, por exemplo, que é um mês de mobilização para o câncer infanto-juvenil, vamos agora fazer com essa da campanha Sol Amigo da Infância, que faz um recorte especial para o câncer de pele. Então, eu acho que é mais um produto, né? É um fruto da Frente Parlamentar, que estamos aí atendendo os anseios da sociedade civil e dos atores que estão diretamente ligados com os direitos da criança e adolescente. O dermatologista faz um alerta aos possíveis sintomas do câncer de pele. É preciso estar atento a manchas sem causa aparente e com difícil cicatrização. Muita atenção com um ferimento que não cicatriza, com um sinal que muda de aspecto, que sofre crescimento, que começa a inflamar, que começa a mudar de cor. Então, muita atenção, que pode ser um sinal de alerta do câncer da pele. Vamos saber agora com o repórter Hugo Fernandes a programação das atividades legislativas da Câmara a partir desta terça-feira.
pela manhã estão previstas 3 reuniões de comissões técnicas, Comissão de Justiça, Finanças e Planejamento. Já na quinta-feira, a partir das 8 horas, no plenário da Casa, haverá uma homenagem ao Dia do Judô, proposta pelo vereador Robinson Carvalho. À tarde, também por iniciativa do vereador Robinson Carvalho, haverá entrega de cidadão natalense ao advogado Gregor de Gentili. Por fim, na sexta-feira, haverá uma homenagem aos 100 anos da 24ª circunscrição de serviço militar do Exército Brasileiro. A proposta é do vereador Ubaldo Fernandes. Hugo Fernandes para o Câmara Repórter. O Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos está com inscrições abertas para o processo seletivo para a contratação de estagiário. O período de inscrições segue até 1º de dezembro, das 8 às 11h30 da manhã e também das 2 às 5 horas da tarde, no Nuplan, na UFRN. A jornada de trabalho é de 20 horas semanais, distribuídas em 4 horas por dia. E o valor da bolsa para cada estagiário é de R$ 400. Para se inscrever, os alunos precisam estar matriculados regularmente em um dos cursos: farmácia, química, biologia, biomedicina, engenharia química de produção ou de alimentos. Mara Rochelle para o Câmara Repórter. As 5 vagas ofertadas são para as seguintes áreas: controle de qualidade físico-químico, controle de qualidade microbiológico, desenvolvimento de produtos farmacêuticos, garantia de qualidade e estação de tratamento de água. Para você que vai concorrer, boa sorte! Nesta terça-feira, instituições filantrópicas potiguares esperam mobilizar o Estado pelo Dia de Doar e já se preparam para receber doações e o apoio da população. Larice de Souza. A ação social Dia de Doar envolve as instituições filantrópicas Casa Durval Paiva, Adote, APAI, GAC, Hospital da Liga, Hospital Infantil Varela Santiago, Instituto do Bem e o SUVAG. Todas essas instituições podem receber doações de materiais, entre eles alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e fraldas descartáveis. A Casa Durval Paiva, em parceria com a rede de supermercados Nordestão, vai receber as doações nesta terça-feira, das 10 da manhã até as 4 da tarde, nas 8 lojas da rede. A central de doações da casa também está disponível para atender a população através do telefone 4006-1600. Mas lembre-se, a sua doação pode ser para qualquer uma das instituições participantes. Então, compartilhe essa ação Dia de Doar. Larice de Souza para o Câmara Repórter. A Secretaria de Saúde do Estado emitiu um alerta à população sobre os casos de raiva em animais. Simone Silva. A Secretaria Estadual de Saúde, a CESAP, alerta a população sobre os cuidados e prevenção à raiva. Neste mês de novembro, 8 animais, todos do interior, foram diagnosticados com a doença, um recorde num único mês em 2017. E o morcego é o recordista de casos. Ele responde, inclusive, pela última morte humana por raiva no Rio Grande do Norte, isso em 2010. E é ele também o responsável por 4 dos 5 casos registrados no Brasil. Então o alerta é claro, que as pessoas não se aproximem, muito menos toquem os animais suspeitos e avisem imediatamente as suas respectivas secretarias municipais de saúde. Vale ressaltar que a CESAP está disponibilizando doses da vacina contra a raiva para animais domésticos. Simone Silva para o Câmara Repórter. Agora nós vamos para o intervalo e na volta tem a entrevista do dia. O nosso convidado é o juiz da Primeira Vara da Infância e Juventude, José Dantas. Ele vem falar sobre as novas regras para a certidão de nascimento. Até já! O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a rede legislativa de TV digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a rede legislativa de TV digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado.
É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da rede legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a rede legislativa de TV digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Estamos de volta com a segunda edição do Câmara Repórter e meu convidado já está aqui, seja bem-vindo. É o Dr. José Dantas, juiz da Primeira Vara da Infância e Juventude. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer todo nós de estarmos participando mais uma vez do seu programa. Dr. José Dantas, comece explicando para a gente mudanças nas regras, né, do registro de nascimento das crianças. Qual que é a principal mudança? Olha, houve várias mudanças recentemente no registro de nascimento da criança, com o objetivo de preservar os direitos fundamentais. O primeiro de ter uma existência, né? Toda criança tem um direito, é um direito dela de ter um registro de nascimento. No começo era complicado porque a criança nascia e o registro se fazia depois. Hoje há convênios do Poder Judiciário com os hospitais, com as maternidades e também com a Receita Federal. Significa dizer que quando a criança sai da maternidade, por exemplo, hoje ela já sai com o registro. E melhor que isso, sai com registro e já com CPF no registro, né? E a própria lei já trouxe algumas alterações para facilitar, inclusive, o reconhecimento de paternidade, né? Se a pessoa declarar no cartório quem é o pai da criança, por exemplo, a pessoa será chamada e se realmente reconhecer, o registro já sairá no nome dos dois. Se a pessoa disser que não, haverá um procedimento que encaminhará para o Ministério Público. Então a tendência é facilitar esse direito fundamental, o direito de existir e de existir legalmente. Então, o registro de nascimento hoje é um direito que está mais completo, é um direito que tende a se fortalecer cada vez mais com as mudanças da legislação, inclusive com relação à própria adoção, né? No passado, se o companheiro ou o cônjuge queria adotar o filho do outro, teria que requerer em juízo um processo de adoção. Hoje não. Houve uma mudança recente na legislação dizendo que se o companheiro ou o cônjuge quiser adotar o filho do outro, basta o consentimento da própria mãe e do filho, que vai ser naturalmente incluído na filiação do cônjuge, o consentimento dele se ele tiver mais de 12 anos. Se ele tiver menos de 12 anos, basta o consentimento da mãe, naturalmente se a criança não for registrada no nome do pai, porque aí teria que ter também o consentimento do pai. Então são algumas mudanças que veio para fortalecer esse direito à convivência familiar e comunitária. Em relação ao registro, doutor José Dantas, só para a gente entender, vamos supor que nasceu uma criança, não tem pai, mas o atual marido dessa mulher deseja, então, incluir o nome dele no registro da criança como pai. Isso, então, é possível, é isso? Agora, com a mudança legislativa, sim. Então, basta esse companheiro, junto com a mãe, ir em cartório e fazer o registro. Bem mais simples. Só se facilitou e muito e tirou, inclusive, desjudicializou um processo, um feito que até então era só judicial, né? Isso era possível com autorização judicial. Agora não. Basta o comparecimento em cartório com o consentimento dos dois e fazerem naturalmente, lavrarem e receber a certidão de nascimento. Isso se a criança tiver menos de 12 anos. Se tiver mais de 12 anos, também depende do consentimento já do adolescente que tem acima de 12 anos. Então foi um avanço enorme hoje na legislação. Essa lei da adoção que o senhor disse para a gente agora, ela vem para facilitar também? Porque eu já fiz várias matérias sobre isso e o que as pessoas reclamam com muita frequência é a questão da demora, como é burocrático fazer uma adoção. Essa lei também veio para ajudar nesse sentido? Sim, o processo em si ele já vinha perdendo essa burocracia há um certo tempo. O que existe hoje é só uma segurança jurídica, tanto para quem adota quanto para quem está sendo adotado, especialmente para a criança, para evitar depois que um pai ou uma mãe adotivo venha a
rejeitar depois o filho, ou então venha querer devolver a criança porque isso já ocorreu. Então, o que existe hoje não é uma burocracia, é mais uma segurança jurídica. Agora, a lei que foi aprovada recentemente, que alterou o processo de adoção, ela trouxe, de fato, algumas facilidades. Primeiro, essa da adoção unilateral, que é a possibilidade do cônjuge ou do companheiro adotar o filho do outro. Depois, priorizar os processos de crianças que fazem parte de um grupo de irmãos. Às vezes são 2, 3 irmãos que precisam da adoção, que precisam de uma família. Às vezes são crianças deficientes. Nós temos muitas crianças portadoras de algum tipo de deficiência e essas crianças vão crescendo dentro das instituições e elas vão se tornando esquecidas. É o que nós chamamos de crianças invisíveis. E também crianças que têm mais de 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos de idade e até mesmo adolescentes. E é plenamente possível a adoção dessas pessoas e de adolescentes e é tão nobre quanto adotar uma criança recém-nascida. Então, a lei que trouxe essas alterações agora priorizou nos processos, nos procedimentos de adoção, os procedimentos cujos pretendentes queiram adotar crianças nessas situações jurídicas. Tem um novo prazo para isso agora, né? O ideal é que os processos sejam céleres, rápidos. E sempre se tentou, inclusive o legislador pensa dessa forma como a sociedade, dizer, olha, o processo tem que ser concluído em 4 meses, por exemplo. Como já existe na lei, dizendo que aquele pai ou aquela mãe que não tem condições de criar o seu filho, por alguma razão qualquer, não financeira, mas porque são dependentes químicos, por exemplo, ou são pais que maltratam os filhos, são pais que abandonam os filhos, pais que abusam dos filhos, então esses pais devem perder esses filhos. Então o processo de destituição do poder familiar desses pais, que geralmente demoravam 1 ano, 2 anos, ele agora tem um prazo de 4 meses para ser concluído. Por quê? Depois de concluído o processo de destituição, e aí sim nós vamos fazer o processo de adoção. Então hoje as alterações legislativas vieram exatamente para acelerar esses processos que nas varas especializadas, especialmente nos centros mais desenvolvidos, como Natal, em relação ao interior, que já tem várias especializadas, esses processos já são rápidos. Mas nós precisamos também agilizar esses processos em comarca de pequeno e médio porte. Por isso que a lei tenta avançar com esse objetivo. A Justiça faz frequentemente campanhas, porque ainda se existe aquela cultura de escolher as crianças mais novinhas, brancas, de olhos claros, né? Essas campanhas, elas têm efeito? Tem, porque ao mesmo tempo que nós buscamos conscientizar a sociedade que é um direito da criança de ter uma família, aí nós procuramos mostrar também com documentários crianças em situação de acolhimento institucional, as pessoas vendo, visualizando, visitando as instituições, isso facilita muito, né? E as campanhas têm esse objetivo de conscientização. Ao mesmo tempo, nós fazemos documentários, e nós fizemos na última campanha de adoção um documentário chamado Crianças Invisíveis. São exatamente essas crianças que não estão dentro daquele perfil desejado pelos pretendentes, que é um perfil de crianças recém-nascidas, de cor branca, do sexo feminino, de olhos claros. O perfil ainda é esse, que diminuiu. E diminuiu por quê? Em função exatamente dessas campanhas. Depois das campanhas que vêm sendo realizadas ao longo do tempo, não só no estado do Rio Grande do Norte, mas no Brasil inteiro, esse número diminuiu. Ainda existe, é uma realidade brasileira, mas diminuiu muito em função dessas campanhas, mostrando que adotaram uma criança deficiente, pertencentes a grupos de irmãos, com mais de 7, 8, 9, 10 anos, até de adolescentes, são adoções que dão certo. Então, as campanhas têm esse objetivo. Ao mesmo tempo, nós mostramos crianças portadoras em situações como estas, e ao mesmo tempo nós mostramos crianças que se tornaram invisíveis. Porque na medida que a criança cresce dentro de uma instituição, ela vai se excluindo e ficando invisível. E as pessoas, quando entram na instituição, só querem ver crianças recém-nascidas. E nós queremos inverter essa dimensão. Nós queremos que quem pretenda adotar, que tenha o mesmo ideal, sem observar a faixa etária ou a condição psicológica, de saúde ou física de uma criança. Adotar uma criança portadora de alguma necessidade especial é tão nobre, e há vários relatos de experiências de adoções
desse tipo que dão certo e que nos motivam a continuar julgando esses processos, fazendo campanhas, vindo aqui dizendo que é nobre adotar, que não se esqueçam das crianças, que elas existem hoje, deverão existir amanhã, especialmente na situação como a nossa, onde impera hoje uma inversão de valores que culminam com a violação de todos os direitos fundamentais, especialmente o direito fundamental de ter uma família. Né? E é isso que nós queremos. Nós não queremos que uma criança fique dentro de uma instituição ou que elas fiquem nas ruas. Nós queremos que uma criança ela possa se desenvolver dentro de uma família, de preferência a família natural. Se isso não for possível, uma família substituta. E falando, se isso não for possível, doutor José Dantas, eu vou te convidar agora para assistir uma reportagem comigo. A gente vai conhecer o Paulo e o Ricardo. Eles já têm uma união de mais de 10 anos e eles adotaram Ana Júlia, de 8 anos. E a gente vai conhecer essa história agora. O empresário Paulo Gettermans e o arquiteto Ricardo Noro adotaram Ana Júlia há 8 anos. Na oportunidade, não tiveram dúvidas. Registraram a menina com o nome dos 2 pais, o que foi possível graças a uma decisão judicial. Foram dos primeiros casais no estado a adotar neste modelo. Em 2010, em outubro, ela foi nos apresentada, né? O juiz determinou que a Ana Júlia seria a pessoa, né, que não estaria conosco na nossa família. E aí entramos num processo de adoção, de conhecimento, de convivência com ela, no abrigo. Quando foi em dezembro deste mesmo ano, né, 2010, ela nos foi dada a guarda provisória dela, né? Então assim, e a partir disso, em maio de 2011, a guarda definitiva. Foi aí que veio a certidão. É uma questão de uma legitimação de um processo que a gente queria muito dessa criança, dessa filha, né? E assim é uma legitimidade que nos dá. Mas agora passa a valer uma nova regra em todo o país. Ela visa justamente facilitar registros de paternidade e maternidade de filhos não biológicos e também regulamentar o registro de crianças geradas por técnicas de reprodução assistida. A medida deve estimular ainda mais a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Os cartórios de registro civil têm até o dia 1º de janeiro de 2018 para se adaptar, data em que os novos formatos determinados pelo Conselho Nacional de Justiça se tornam obrigatórios. Aqui no Rio Grande do Norte, pelo menos na história do casal Gettermans Noro, a certidão trouxe legitimidade à adoção e legalizou a família. A filha tem orgulho de ter 2 pais, inclusive no papel. Ana Júlia também veio conferir também a nós, a minha família de Ricardo Noro e eu, que nós já estamos juntos há 11 anos, hoje são 18 anos, né, de relacionamento, mas nós não temos uma certidão de casamento, né, nós vivemos juntos simplesmente. E com Ana Júlia se estabeleceu, né, esse contrato dessa união, né, dessa parceria para a criação, né, de Ana Júlia e com isso a constituição de uma família. A família Noro Gettermans, né, que é o sobrenome dele e o meu, e que faz parte da vida da Ana Júlia. Doutor José Dantas, a gente acabou de assistir aí a reportagem, o senhor viu, eles têm, né, uma relação já duradoura, tem 18 anos, como a gente viu na reportagem, a Ana Júlia hoje tem 8, né? Antes isso não era possível. A legislação não mudou. O que mudou foi a interpretação dos juízes. Aí você pergunta como? Aí eu posso citar o meu exemplo. Eu como juiz, quando eu cheguei em Natal, eu era muito mais legalista que sou hoje e vinha do interior com uma formação um pouco conservadora. Então, se a lei não previa e nós éramos conservadores, então nós não aceitávamos, por exemplo, a adoção por pessoas do mesmo sexo, ou feminino ou masculino. Havia, por parte dos juízes, isso era um preconceito nacional em relação a esses direitos como todo, não só o direito da criança, mas em relação ao direito também de pessoas nessa situação jurídica, e nós indeferimos os pedidos. Com o passar do tempo, nós começamos a perceber que essas pessoas passaram por um estudo social, psicológico, e a intervenção psicossocial percebeu, declarou, visualizou, verificou que são pessoas que têm condições de adotar, são pessoas que têm condições de dar um lar e uma família para a criança. Nós começamos a observar isso por um lado. Do outro lado, nós começamos a perceber que nós tínhamos crianças com mais de 5 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, dentro de uma instituição, precisando de uma família. E por que não mudar a concepção e o entendimento? Se tem alguém aqui idônea, uma pessoa idônea, ou 2 pessoas idôneas,
querendo adotar e tem uma criança aqui do outro lado, acolhida, querendo ser adotada, por que não promover esse direito? E aí nós juízes fomos mudando. E hoje essa possibilidade existe não porque houve a mudança legislativa, mas porque houve uma mudança de entendimento dos juízes que passaram a valorizar mais esse direito fundamental. E hoje se tornou plenamente possível duas pessoas do mesmo sexo adotarem crianças, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil inteiro, inclusive, repito, colocando na mesma certidão de nascimento o nome dos dois. Quer sejam dois pais, quer sejam duas mães. Como foi o caso da Ana Júlia que a gente viu, né? Não foi o caso concreto da matéria. Então, isso é plenamente possível graças à mudança e à interpretação da cabeça dos juízes. Muito obrigada pela sua entrevista. Nós é que agradecemos. A segunda edição do Câmara Repórter fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos. A gente se vê nesta terça-feira, todos ligados aqui comigo, hein? Até lá então.